Bem, gente, hoje é domingo, dia 5 de janeiro, e daqui a 5 dias teremos a posse, né, a transição da posse do presidente da Venezuela. E o Brasil está se colocando assim de forma bastante distante, né, daquilo que era para ser, que era para reconhecer a vitória de Edmundo Gonzalez. Edmundo Gonzalez está fazendo, né, um tour pela América Latina, né, passou pela Argentina, Uruguai, vai passar pelos Estados Unidos antes de chegar no dia 10 lá na Venezuela para tomar posse constitucionalmente como o novo presidente. E a gente tem o Maduro, né, que parece que não quer, né, abrir mão do seu regime, quer continuar com o seu regime. Eu tô muito tenso, porque serão 5 dias de muita apreensão, tá certo? E todas as atenções nossas têm que estar voltadas, né, para um momento de, de, de grande importância para a América Latina, porque não é só lá para o dia 20 que você vai ter a posse do Trump, não. Esses 5 dias agora que antecedem, né, a transição do governo da Venezuela é simbólico, é crucial. Nós temos aqui no Brasil, né, um governo que não reconhece a oposição, não reconhece essa nova onda de legalidade que a América Latina está passando. E por motivos óbvios, né? Porque o nosso regime aqui do Brasil é semelhante ao regime do Maduro. E nós vamos ver isso na prática. Eu separei aqui um vídeo nosso que foi publicado em 22 de fevereiro de 2023. E aí vocês vão ter uma ideia sobre o que eu estou falando. Mas antes, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esta é a Comissão Cidadã de Inquérito. Esta não vou colocar número, porque nós vamos reprisar, né, um vídeo que foi postado há mais de 2 anos, há mais de um ano. Então, é importante que a gente traga essas lembranças para vocês. Mas eu vou trazer agora, né, um comparativo para vocês verem como o nosso regime aqui é idêntico do regime da Venezuela. Por isso que o Brasil fica meio que assim avalista, né, de forma disfarçada, né, do regime de Maduro. É um país que é uma potência sul-americana, né, que faz fronteira com a Venezuela, mas que tem esse cordão umbilical entre o regime do Maduro e o regime do PT, né, o regime do Lula aqui no Brasil. Quando a gente fala regime, a gente fala porque o processo de chegada ao poder e condução do poder é muito semelhante, né, o aparelhamento das instituições. Vamos olhar isso aqui. Um recorte que eu fiz aqui de um canal, acho que é argentino. Vamos ver. E vai mostrar a ata que seria o boletim de urna da Venezuela, para vocês verem que não tem diferença. É a mesma coisa do Brasil. Então, somos duas realidades paralelas, por isso que o Brasil hoje, né, para nós aqui, a gente está achando que está neutro, mas se for ver na prática, né, está sendo um avalista do regime de Maduro. Mas vamos ver. Fíjate que el CNE hasta los momentos no ha mostrado las actas, Sí. pero no es porque no las tengan. También las tienen. Por supuesto que las tienen. O sea, estas mismas actas que nosotros tenemos son las actas que emiten las máquinas del CNE. Entonces, como ellos tienen las actas, no las muestran porque saben que Nicolás Maduro perdió y saben que el presidente electo es Edmundo González. Un poquito para explicar a Sí. quienes nos están viendo de cómo funcionan. Las máquinas de votación imprimen estas actas, ¿no? E aí eu vou mostrar para vocês, ó, que nós também, é aqui, é a mesma coisa, tá certo? As máquinas imprimem essas atas. Isso aqui é o que ela chama de ata. Nós aqui chamamos de boletim de urna, mas é a mesma coisa. Vamos ver. Imprimen un acta para cada uno de los testigos, para los miembros de mesa, que son las autoridades que son seleccionadas por el Consejo Nacional Electoral, y cada una de estas actas tiene una información que además es única. Bien.
E ela falou que as autoridades que imprimem essas atas são os mesários, que são autoridades indicadas pelo Conselho Eleitoral, que lá é o Maduro, o regime que controla esse conselho, né? E aqui a gente tem a Justiça Eleitoral, né, que controla, né, a indicação dos membros, que também pode ser parecido com o Conselho Eleitoral da Venezuela. Então, nós estamos falando de coisas similares. Vamos vendo. Es única. Y bueno, vamos a ir explicando entonces con detalle. Eso, me todo encantaría que expliquemos a Latinoamérica entera en un momento tan importante, porque es la primera vez en la que en un estudio de televisión, y somos nosotros acá, DNews Central, que tiene los tickets, estas actas impresas, las originales, porque acá debo hacer una salvedad, nosotros los periodistas en su mayoría dijimos todo el tiempo las actas de la oposición fueron publicadas, como si hubiese unas actas del oficialismo, pero estas son las originales, es decir, son las mismas que se tomaron en cuenta, esas que no se ha mostrado desde el CNE y que la misma comunidad internacional y la misma comunidad de venezolanos pide hasta el sol de hoy que se publiquen y no se ha hecho. Hablemos de la anatomía de este papel que tenemos en la mano. Sí, correcto. Fíjate, la primera característica es que todos las actas se hacen en este papel, con este precinto, que es un precinto de seguridad del Consejo Nacional Electoral. O sea, fíjense que incluso, y aquí se puede ver en pantalla, que dicen CNE, Consejo Nacional Electoral, Poder Electoral, e a gente tem aqui, também aqui, ó, o selo, né, da Justiça Eleitoral. Você está vendo aqui, ó, o selo da República, né, que oficializa esse documento, né, como um documento autêntico, legítimo, reconhecido, né, pelo Estado, pelo governo. Tá certo? Então vamos ver. por el frente tiene toda una serie de datos. El acta tiene bueno, por supuesto, el país, el estado, el municipio, la parroquia, centro de votación, la dirección del centro de votación, el número de electores en esta primera parte. En esta segunda parte aparece los votos que saca cada candidato por el partido. Sí. E aqui, ó, vou mostrar para vocês como é a mesma coisa. Olha aqui, ó, no começo, né? Você tem aqui, né, Justiça Eleitoral. Deixa eu ver se eu consigo chegar perto aqui para vocês. Ó, Justiça Eleitoral. Aí vem falando o lugar, a cidade aqui, ó, São João del Rei, número de eleitores, sessão eleitoral, zona eleitoral, entendeu? Nome dos candidatos e a votação dos candidatos que vem depois, né, a prefeito, ó, cada um que foi eleito. Lá no caso é presidente, né? Então, nós estamos falando de um mesmo processo, de um mesmo sistema. Por isso que o Brasil não pode, né, tomar partido em relação a Edmundo Gonzalez, porque é a mesma coisa. Vamos ver. Aquí tenemos a todos los candidatos y cada uno de los partidos. Aquí tenemos resumen de votos, que vendrían a ser los votos válidos, parciales, nulos, o sea, toda esta información desglosada. Y los miembros de la mesa electoral, es decir, estas son las firmas de las autoridades de la mesa. Aquí lo voy a poner un poquito más cercano. A ver si le hacemos el zoom allí, no sé qué dice mi equipo, Ahí más o pero menos se yo ve. lo estoy viendo y es de... O que ela está mostrando é que no final, né, as autoridades que trabalharam no processo, mesário, presidente da sessão, né, o secretário, segundo mesário, os fiscais, né, assinam no final da ata, tá certo? Isso aqui que é impresso, então é isso que ela está mostrando, que é igual o nosso aqui. Vai vendo. Perfecto, son las firmas de las personas que estuvieron allí. El testigo dice miembro de mesa, testigo A, testigo B, el nombre y la firma correspondiente. Correcto. Y después aparece un QR. Y este código QR, este es un código QR que es único. De hecho, quienes lo escaneen pueden ver la información. Te va a aparecer una nota en el teléfono, Sí. donde te va a dar la información son una serie de números. Agora, mostrando, que ela mostrou aqui, ó, vou mostrar também o QR Code, tá certo? Você tem um QR Code para prefeito, você tem um QR Code para vereador, né? Eu acho que é isso.
porque são 2 QR Code, um de 2, 2 de 2, são diferentes, e deve dar esse endereço onde você consegue chegar lá no site do TSE e conferir a legitimidade das informações que estão aqui com as informações que estão no portal, né, da Justiça Eleitoral. Que te va a dar la información exclusiva y aparece aquí al principio de este código, que se refiere a el centro de votación, a qué mesa pertenece, a qué acta pertenece, o sea, aquí está en este código QR, que es irrepetible. Claro. O sea, ninguna acta tiene otro. Adriana, mismo ¿cuántos QR. listones como este que nos estás mostrando existen en este momento? ¿Cuántos? Por ¿Cuántas ejemplo, actas en de este escrutinio? momento, ¿cuántos listones como este tienes tú? ¿Cuántos como estos se le presentó, por ejemplo, a Brasil, a Chile, a Colômbia? Bem, agora ela vai dar uma informação importante. Ela vai dizer o número de sessões eleitorais que foram possíveis resgatar essas atas, tá certo? Porque a Venezuela é um país, assim, quase do tamanho de um estado brasileiro, tá certo? Caberiam quantas Venezuelas dentro do Brasil? Então, o número de eleitores da Venezuela é infinito, é bem, né? O Brasil parece que tem, acho que quase 10 vezes mais o número de eleitores da Venezuela. É algo em torno disso, né? Então vamos ver essa informação que é muito importante. Es decir, voy a repreguntar, ¿se lleva la totalidad de los votos o se muestran algunas para que sepan cómo fue el monitoreo total? Correcto, se lleva una muestra que se presenta, son las que se han venido presentando en cada uno de los congresos. Yo no tengo todas las actas, por supuesto, y las actas están resguardadas, por supuesto, y la idea es poder que las personas que lo ven puedan constatar de que en efecto tenemos las actas y tenemos la evidencia real de que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. Bien, Adriana, estamos mostrando estas actas en televisión, ya se han presentado ante la OEA, se han presentado a gobiernos de izquierda, por ejemplo, el de Gabriel Boric, que a pesar de ser una ideología distinta a la que se propone en la búsqueda ahora de Edmundo González Urrutia como presidente y María Corina Machado, ha sido los presidentes de izquierda de Sudamérica que desde el momento 1 habló sobre lo que fue el proceso electoral en Venezuela, el apoyo a Edmundo González Urrutia, a María Corina Machado, por supuesto Argentina con el presidente Javier Milei, y quedaban allí en el tintero tanto Colombia con el presidente Gustavo Petro como Brasil con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Estos países ya tienen en sus manos también estas pruebas, las actas que lo confirman. Después de esto, ¿qué? Bem, o que ele acabou de dizer, que o Brasil tem essas atas, né, a cópia dessas atas, tem essa documentação que confirma a vitória da oposição, da vitória de Edmundo Gonçalves. Então caberia à diplomacia brasileira, ao Itamaraty, reconhecer a vitória de Edmundo Gonçalves, se sim preserva a democracia, né, se é um país que valoriza o processo democrático. E aí é que o Brasil fica numa situação difícil perante o mundo, né? Por quê? Porque se o Brasil vai reconhecer a posse do Maduro, reconduzir o Maduro, quer dizer, o Brasil vai estar legitimando a tirania de um regime que está se impondo de forma autoritária, sabidamente que ele perdeu as eleições. Então, aí sim, seria um golpe de Estado e com apoio, né, formal do Brasil, que aceita, né, essa tirania. Porque até dia 10 agora, o Maduro ele é o presidente constitucional, porque o mandato dele termina dia 10. Dia 10 ele passa o bastão. Mas se no dia 11 ele ainda continuar, aí ele está, de uma certa forma, né, sendo um tirano, sendo um usurpador do poder, né, na Venezuela. Aí ele está inconstitucional. Ele não pode falar mais que é o presidente constitucional da Venezuela. Entendeu? Então, vamos continuar acompanhando aqui. Tem uma informação, não sei se está agora. Preguntan muitos venezolanos. Muy bien, muy buena pregunta, Andy. Fíjense que esto es paso por paso, Sí. esto es día a día y cada
cada estrategia tiene un fin, tiene una idea, tiene un objetivo, ¿verdad? Aquí no hacemos las cosas de manera improvisada, ni tampoco para salir del paso. Bem, ela agora vai explicar como é que foi o processo, né, conduzido para ter acesso a essas atas, né? Porque isso não é fácil não, né? Isso é um trabalhão, isso aí é um trabalho de mutirão que é muito importante. Vamos acompanhar o raciocínio dela. Entonces, el haber mostrado las actas, tanto en la OEA como en los distintos congresos donde se han venido presentando, es una manera justamente de que la comunidad internacional tenga la prueba fehaciente de que en efecto existen estas actas en físico, las actas originales, para constatar de que Edmundo es el presidente electo. Entonces, ¿cuál vienen a ser los pasos siguientes? El 10 de enero asume constitucionalmente el presidente. Sí. Es decir, todavía hay un periodo, de una oportunidad realmente del régimen de poder negociar una salida que les beneficie a ellos. El 10 de enero va a marcar un hito en Venezuela. Sí. ¿Okay? O sea, tenemos que el hito lo esperar. marca en la Constitución de Venezuela. ¿Por qué motivo? Porque es donde culmina el periodo actual de Nicolás Maduro y donde corresponda que, escúcheme bien, el presidente que eligió la mayoría de venezolanos que sí pudieron votar, pues llegue a la presidencia. De acuerdo a las pruebas, Edmundo González Urrutia. Y marca un hito en la Constitución. ¿Por qué lo digo? Porque están dos escenarios. Uno donde Edmundo González Urrutia se juramente y el otro donde Nicolás Maduro también lo haga, pero en este caso sin pruebas y con una comunidad internacional en alerta y una comunidad venezolana que sabe, con los resultados en la mano, qué fue lo que pasó. Así es, Andy, muy, muy bien explicado. ¿Y qué es lo que ocurre? Mira, el 10 de enero empezó ya. ¿Y por qué decimos que empezó ya? Es porque a partir de ahora nosotros tenemos que trabajar en función de que esa juramentación de Edmundo González sea una realidad. O sea, allí es la gran incógnita, es qué estamos haciendo los venezolanos, qué está haciendo la comunidad internacional para que, como establece la Constitución, el 10 de enero se juramente Edmundo González. Y allí es donde vamos, y una de las acciones dentro de estos pasos que vamos a dar durante los próximos días hasta el 10 de enero, va a ser el 1 de diciembre. Correcto, ahí quería poner el acento. Hay un nuevo llamado y automáticamente, que no es sorpresa, me parece a mí, Adriana, corrígeme si ustedes lo ven desde otro lado, pero se da una fecha desde el lado de la oposición, y por oposición, basándonos en esto, sería el nuevo oficialismo, ¿no es cierto? Basándonos ahora en el gobierno de Edmundo González Urrutia, cuando desde la oposición se hace un llamado para una especie de marcha, de encuentro de venezolanos para ejercer una presión a nivel internacional. 5 minutos más tarde, desde el gobierno de Nicolás Maduro también se cita una marcha prácticamente cercano al lugar, en un lugar parecido, el mismo día y a la misma hora. Correcto. Entonces, este 1 de diciembre también habrá una marcha de la gente de Nicolás Maduro. ¿Esto qué significa? Significa que hoy les estamos marcando la agenda. Ellos habían estado acostumbrados durante años a llevar las cosas a la manera de ellos y hoy está haciendo todo lo contrario. Claro. Y esto es una gran señal de debilidad de un régimen que ya está de salida, entre otros puntos que podemos destacar. Ahora, esta concentración del 1 de diciembre, y ojo y muy pendientes que seguramente van a haber otras acciones antes del 10 de enero, este 1 de diciembre tiene como objetivo presionar a la Corte Penal Internacional, específicamente al fiscal Karim Khan, a que se pronuncie sobre el caso de Venezuela. Então, pelo que vocês estão vendo, né, nós vamos ter aí 5 dias de muita apreensão com relação ao que vai acontecer na Venezuela, né? Não só na Venezuela, mas como na região, né? Porque você vê que os venezuelanos estão envolvendo a comunidade internacional, né? E isso aí não vai ser brincadeira, não. Isso aí você pode ter certeza que nós vamos ter, né, decisões importantes e o clima, a temperatura não está baixa. Agora, eu vou passar o vídeo que eu gravei, nós mandamos no dia 22 de fevereiro de 2023, né, para vocês terem uma ideia, né, por que é importante a gente ter essa visão que o Brasil e o regime do Maduro são parecidos, tá certo? Vamos acompanhar esse material que eu acho muito interessante. Vamos lá. Do podcast Monark,
com a participação impecável do Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal. Vamos entender isso. No ano passado e nesse ano houve um avanço de transparência muito importante. O ministro Barroso criou a Comissão de Transparência Eleitoral e convidou várias organizações, incluindo as Forças Armadas, né, e OAB e outras organizações, dizendo, olha, era importante que vocês todos venham dar contribuição. Universidades, né? Por exemplo, esse ano, pela primeira vez, o TSE distribuiu o código-fonte para 3 universidades. Então, no dia 1º de agosto, teve um encontro lá no TSE, a gente foi, e pela primeira vez, é uma inovação positiva, o TSE resolveu publicar um terceiro arquivo, que chama Arquivo Log de Urna. O que é um arquivo de log? Arquivo de log é o arquivo onde são registrados em cada linha um evento que aconteceu na urna. Então, liguei a urna, aí tem quando entra na eleição, diz assim, eleitor foi identificado com a biometria. Antes disso tem assim, mesário digita o título do eleitor. Eleitor coloca o dedo e a biometria deu certo. Ou, biometria deu errado. Tenta o segundo dedo, tenta o terceiro dedo, tá tudo lá. Pode crer, pode crer. Aí de repente diz assim, o cara foi autenticado, pode votar. Aí tem, eleitor votou deputado federal, eleitor votou deputado estadual, senador, governador, presidente, beleza, vamos em frente. Então, cada linha é um registro de uma atividade. Nós temos uma base de dados montada que tem 4 bilhões, 287 milhões e uns quebrados de linhas, de todas as urnas juntas. Pode crer. Como é que a gente faz isso? Antigamente não dava para fazer. Hoje tem análise de dados, hoje tem plataformas na nuvem. Então você vai lá, coloca essa base de bilhões e você diz assim, eu queria saber em todas as urnas quantas vezes apareceu a mensagem urna desligada pela chave. Aí o cara vai lá, faz a conta, o programa faz automático, de repente diz 80 mil. E aí quando a gente estava montando essa base, né, que começa a carregar de todas as sessões no Brasil inteiro, de repente o time técnico liga para a gente e fala, olha, tem uma coisa estranha aqui, tem um número estranho aqui, que já está aparecendo algumas centenas de milhões, e na hora que a gente colocar todos os estados, isso aqui vai dar bilhões de linhas. Eu falei, mas um número estranho, como é isso? Não, tem um número aqui, que é o mesmo número, que não é um número de série válido. Aí olha para o número, olha para a base, faz umas pesquisas, vai no site do TSE, baixa um log, faz um teste aqui e ali. Tem um erro aí. E aí o que acontece? Em todas as linhas, de todos os logs, de todas as urnas, de modelos antigos, que são os modelos que não são a última geração de 2020, existe esse número em todas as linhas, de todas as urnas, o mesmo número. A gente olha para o documento de especificação, a gente olha para o arquivo e diz, tá igual, que é o que a gente esperava que fosse. Tá igual, tá certo, beleza, ó, tá certo, ó, beleza, podemos assinar que tá certo. Tá diferente, que se houver algum indício, como é que faz indício? É auditoria. Por que faz auditoria? Porque está escrito na resolução do TSE que é para fazer. Como é que faz? Usa o arquivo de log que ele disse que é para usar. Sim, sim. E como é que eu sei se o arquivo de log está certo ou está errado? Eu comparo com a especificação técnica do documento que o TSE publicou. Então, é um trabalho de engenheiro básico. A gente chama isso em auditoria de desconformidade. Quer dizer, devia estar igualzinho o que está no documento. Está diferente, não está conforme, é só isso. Tem uma coisa aqui que está em desacordo com aquilo que o TSE disse que devia ser. Depois da eleição, você pode pedir uma verificação extraordinária. Depois veio uma resposta técnica, onde eles então pegaram os nossos relatórios lá, mas eles dizem assim, olha, você poderia usar o código de carga, que é um código que é gerado lá toda vez que carrega um software, para associar o arquivo de log a cada urna. Então, essa dúvida não existe, nós estamos de acordo com vocês. Existe uma urna, não tem o número de série, mas tem o código de carga. Então, esse log e essa urna estão associados. Beleza. O log continua errado. Que explicação eles deram para ter um log errado ali? Tipo, de onde surgiu esse número? Eles não explicaram. Entendi. Eles só... Não, eles não explicaram. Eles disseram, não, você está dizendo que esse número está errado e isso não é problema. Eu disse, claro que é problema. Para mim é muito simples. Vocês fazem um documento dizendo que o número deve ser feito desse jeito e no log está de outro jeito. Isso para mim é um erro. Então, já que eles não explicaram, eu vou tentar explicar para você, Carlos. Eu não sou entendido em informática, tá? Sou um leigo, mas eu posso explicar. Olha, aqui tem um manual do mesário, tá? Baixei isso na internet. Na página 11, tem uma parte aqui que diz assim, registro do mesário. Olha aqui, ó, registro do mesário. Eu vou ler esse item aqui, ó, número 2. Pressionar no sensor o dedo polegar ou indicador da mesária ou do mesário que está sendo registrado. Pressionar novamente a tecla confirma para o registro do título eleitoral dos demais mesários presentes. Após o registro do título,
de todos os mesários presentes apertar a tecla Corrige para encerrar os registros e aguardar o início da votação. O que significa isso? Que quando ele abre a urna e tira a zerésima, ele tem que fazer um comando para que a digital do mesário seja registrada em todas as linhas dos logs das urnas. Para quê? Para que, na ausência de digital do mesário, quer dizer, do eleitor, o mesário possa usar a digital dele para abrir a urna para essas pessoas votarem. Então, a digital do mesário é registrada nessa hora, e esse número, que aparece em todas as linhas, é que dá autonomia para o mesário abrir a urna para qualquer eleitor votar, inclusive o próprio mesário. Então, durante os testes, vocês apresentam um log, um documento, e diz assim que funciona. Mas, na prática, entra ali um código malicioso que altera a configuração da urna. E a urna passa a ser violada pelo mesário. E ao acontecer esse gesto do mesário, registrando a sua digital, ele passa a quebrar a segurança da urna eletrônica, porque ela fica vulnerável. Bem, agora eu quero mostrar para vocês, né, um período aqui, para você ver a diferença quando a eleição, né, é digital e quando ela não é digital. Presta atenção. Que altera. Olha, nós tivemos o João Figueiredo contra, né, o militar Euler Bentes. A vantagem de um para outro foi quase o dobro, tá vendo? Isso aqui foi colégio eleitoral, não foi urna eletrônica, não foi nem urna física e não foi voto direto, foi dentro do Congresso, tá certo? E agora nós vamos ter a próxima, Tancredo junto com o Paulo Maluf, também dentro do colégio eleitoral, voto indireto, elegemos o presidente Tancredo na época com 72 contra 24, né? Quase 3 vezes a eleição do segundo colocado, tá certo? Também voto feito indireto, lá no parlamento, tá certo? Aí você tem a primeira eleição direta com voto direto. Aí você teve no segundo turno o Fernando Collor e o Lula. O Fernando Collor com 53 e o Lula com 46, quer dizer, uma vantagem significativa, tá certo? A primeira eleição direta, o Lula concorreu já e perdeu com essa diferença, tá certo? Agora vamos ver o seguinte. O Lula concorrendo de novo com eleição direta, ainda voto impresso, contra o Fernando Henrique. O Lula só ganhou no Rio Grande do Sul, né? E o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno com 54 contra 27. Então, não é uma polarização. Você concorda comigo? A polarização, isso não existia antes do voto digital, tá certo? Agora vamos vendo de novo. Olha, essa outra eleição, o Lula ganhou, o Fernando Henrique ganhou do Lula, é a terceira eleição que o Lula participa e ele fica com 31. Foi a melhor votação dele, né? Não, depois do Collor, né? Aqui o Fernando Henrique ficou com 53 e ele com 31. Quer dizer, uma diferença de mais de 20 pontos percentuais. Voto direto, eleição, urna por urna, voto físico, entendeu? Aí o Lula ganhou no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e no Ceará. Percebe que não tem polarização quando o voto não é eletrônico? Agora percebe o seguinte, ó. Agora vai começar a era da urna eletrônica. Aí você tem o Lula ganhando do José Serra. O que aconteceu? Passou a ser o voto digital. E o Lula, que perdeu no Brasil inteiro, ganhou praticamente no Brasil inteiro, do mesmo partido que ele havia perdido. Olha a diferença. Olha o mapa, tá certo? Antes da urna eletrônica e olha o mapa depois da urna eletrônica. Quer ver? Peraí. Aqui se eu andar devagarinho. Antes da urna eletrônica e... Vamos lá. Antes da urna eletrônica e
depois da urna eletrônica. Como é que isso é possível? Entendeu? O Brasil mudar de uma hora para outra assim. E o Lula tinha perdido 3 eleições. Né? Era a quarta, já era para ele estar aposentando a chuteira. E aí ele ganha com 61% no primeiro turno. O que mudou? A urna eletrônica. Entendeu? E aí nós temos. Depois o Lula jogando contra o Geraldo Alckmin. 60,39. Né? E olha só que aonde que o PT está ganhando, né? No Nordeste, aonde é mais fácil, né, manipular esse processo através do mesário. Entendeu? Aí vamos vendo. Aí vem a Dilma com 56 contra 43, isso no segundo turno, né? E aí você vai vendo, né, a parte que vai ficando para o PT é essa parte onde domina o Nordeste e o Centro e o Sudeste, né? Já o Sul, né, o Centro-Oeste, parte de São Paulo, Rio, Espírito Santo, já começaram, né, a acordar para o processo. Mas o que fez a diferença, né, foi colocar o Nordeste e o Norte ainda a serviço, né, aonde nós temos pouca fiscalização, né? E aí vamos vendo. E com a Aécio, a Dilma, a mesma coisa aqui, ó, 51-48, né? No segundo turno, né? Você vê que 51,64 é uma diferença de, né, o Aécio. E aí nós temos aquele problema lá, né, do Aécio ter pedido recontagem e tal, né? E aí você tem o Haddad disputando com o Jair Bolsonaro, o Bolsonaro com 55 e o Fernando Haddad com 44. E você vai vendo que o Nordeste, né, é onde vai ficando o trabalho, onde o PT tem mais influência ou pode trabalhar melhor a questão, né, dos mesários. Então, a evolução da apuração para presidente, né, com relação ao Aécio. Você percebe que o Aécio começa com 51, quando abre as urnas, vai para 66,7% e a Dilma com 44,38% e cai, né? Cai mais de 20 pontos percentuais. E o que você tem? Quando acontece isso, o que acontece? São as urnas que chegaram primeiro. As urnas que chegaram primeiro foram aquelas que foram fechadas em ponto às 17 horas. As outras que vão ficando, né, mais tempo na mão do mesário, é onde vai acontecendo, né, a virada. Olha lá, ó. Vai vendo. Isso aí é com relação ao tempo, tá certo, gente? Eu vou passando o tempo, olha lá. Ó, tá certo? Até ultrapassar. E aí, com 49,95% das urnas, né, computadas, a Dilma consegue 50,05%, né, ultrapassando o Aécio com 49,95%. Isso aqui, ó, cada tracinho desse aí, ó, é 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, 2 horas, quase 3 horas depois da urna fechada, esse serviço que o mesário pode estar usando na sua digital, ele vai fazendo essa diferença, entendeu? E aí vai se mantendo e termina com essa diferença. E aí você vê a mídia, né, toda acompanhando e dando visibilidade para isso, né? Aí você tem essa fala do ex-deputado federal Eduardo Cunha, dando uma entrevista, querendo entender por que o Bolsonaro perdeu na capital de São Paulo. Presta atenção. E todas as pesquisas que eu tinha acesso, que eu soube, que eu sabia, estava dando 20 pontos de frente do Bolsonaro para o Lula em São Paulo. E se desse 20 pontos, ele tinha ganho a eleição. E no dia deu 10,5. Quem perdeu 10 pontos em São Paulo da noite para o dia? O que fez acontecer isso? Olha, tanto de gente envolvida nesse processo. Instituto de Pesquisa, Justiça Eleitoral,
imprensa, sabe? É tanta gente, e a gente fica vendo isso aí até com um certo nojo. Enfim, as pesquisas eleitorais são infladas justamente para dar a possibilidade de legitimar essa virada de urna por parte dos votos feitos através dos dedos dos mesários, que acontece depois do horário de votação. Porque, ao contrário, na época do voto impresso, demorava muito para fazer. Esse formato digital é instantâneo. Você manda os dados para o TSE em fração de segundos, milésimos de segundos, porque são arquivos leves. Então não existe a possibilidade de você ficar mais de meia hora coletando esses dados para poder mandar para o TSE, não. Isso é instantâneo. Você viu aí o Carlos Alberto falando, o Carlos do Instituto Voto Legal falando. Você joga 1 bilhão de dados na internet, na mesma hora ele te dá o que você pedir. Então é instantâneo. Não tem esse negócio de ficar 1, 2, 3 horas esperando os votos chegarem. Isso, quando isso acontece, é porque depois das 17 horas, a digital do mesário está trabalhando ali. Vamos ver. Agora, você sabendo dessa informação, sabendo desse segredo, você vai assistir essa reportagem da Record com essa mentalidade de que o mesário tem o dedo da digital, que depois das 17 horas ele pode virar os votos. Acompanhe. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao plantão do jornalismo da Record TV e do portal R7. Faltam poucos minutos, hein? 6 minutinhos agora para o encerramento da votação em todo o país, pelo horário de Brasília. Bom, nós brasileiros fomos novamente às urnas hoje para decidir quem será o homem que vai comandar o país pelos próximos 4 anos. Será Jair Bolsonaro, presidente reeleito, ou Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente que voltará a governar? Com a velocidade do jornalismo da Record, presente em todo o território nacional e num domingo sem filas na votação. Não foi isso, Cris? Você votou com muito mais facilidade hoje, ou não? Boa tarde. Sim, Edu, boa tarde. Imensa alegria, enorme expectativa estar aqui hoje nessa eleição para a presidência da República completamente indefinida. Cris, dá uma olhadinha no relógio, em ponto, 5 horas da tarde. Se houver, neste momento, algum eleitor na sessão eleitoral, ele ainda vai receber uma senha e vai ficar na fila para votar. Viu o detalhe? Essa é a senha. Depois das 17 horas, a urna não fecha com essa desculpa, né, de ter gente para votar. Mas vocês vão ver que eles vão falar que não teve fila, que foi muito tranquilo, porque geralmente no segundo turno você tem uma abstenção maior. E nesse caso a abstenção foi menor, mesmo eles falando que não teve quase ninguém, não teve fila. Aí não justificava ficar até às 8h30, 9 horas para fazer isso, entendeu? Continue assistindo. É improvável que isso tenha acontecido, quase não tivemos fila. Ou seja, na grande maioria do território brasileiro, votação encerrada nesse instante. O presidente, como vocês disseram, o Alexandre de Moraes, disse que hoje ocorreu um número muito menor de filas. Em alguns lugares, a maior parte deles, aliás, nem houve filas, em razão do número de candidatos ser menor e também porque os mesários, foram treinados para agilizar todo o processo de votação, inclusive em relação à biometria, que no primeiro turno foi o grande problema. Então, quando a digital não funcionava, já rapidamente o eleitor era orientado a assinar ali a papeleta e já dispensado para fazer, então, o registro do seu voto, o que reduziu consideravelmente, na opinião dele e dos outros ministros do TSE, as filas em todo o país. E a expectativa, Cris e Edu, é que hoje o resultado saia muito mais cedo do que no primeiro turno, por volta de 9 horas da noite, é o que se estima por aqui. Em São Paulo, de onde a nossa repórter falava agora há pouco, sobre alguma fila, alguns eleitores vão ficar para votar até às 6 horas da tarde, você tem uma disputa importante, acirrada e com sinais trocados na disputa à presidência da República. O que é sinais trocados? É porque essa eleição atinge esse esquema de adulteração do voto da urna, acontece só no plano para presidente, não altera o plano dos estados para governador, entendeu? Por quê? Porque cada região é uma região diferente. Então, teria que criar um log específico, um registro específico para cada sessão. Como a urna é elaborada de forma nacional, é muito complicado, fica muito vulnerável fazer essa fraude de você colocar ali, né, um código malicioso para poder beneficiar, né, que o eleitor vote. Mas mesmo assim, a digital do mesário pode também ajudar o governador. Mas nesse caso, eu acho que é um risco você aumentar o leque de necessidades. Eles ficam simplesmente na questão de presidente, que é uma coisa mais nacional, então é mais fácil você conseguir soldados para trabalhar dentro dessa linha. Continue acompanhando. Se no panorama nacional você tem Lula seguido de Jair Bolsonaro, e você já tem uma nova parcial aí com 0,21%, Lula segue na frente, mas bem próximo de Bolsonaro,
você tem no panorama estadual sinais trocados. Você tem o candidato de Bolsonaro à frente e o candidato de Lula atrás. Disputa importantíssima, Edu. São Paulo, não é preciso dizer, a unidade da federação mais desenvolvida, economicamente mais forte, será provavelmente governada por Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos. A vantagem de Tarcísio de Freitas neste segundo turno é ampla. Tem essa nova parcial, note que em apenas 5 minutos nós quintuplicamos o número de votos apurados. Éramos 100 mil votos, praticamente, e já multiplicamos por 6, na verdade. Olha, 619 mil votos, e a essa altura você tem Jair Bolsonaro à frente, de Lula, 54 a 45. Vamos a uma nova parcial, agora são 5h14 pelo horário de Brasília, urnas fechadas, né? Os mesários já entregando o disco que grava os votos para totalização no Tribunal Superior Eleitoral, e você tem o fluxo de dados que se acelera. Mais de 1.200.000 votos apurados. E a essa altura você tem o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, com 56,47%, e o candidato Lula do PT, que tenta voltar ao cargo, com 43,53% dos votos. Sem dúvida, Edu, a gente vai ter um resultado, seja qual for, apertado, isso é claríssimo. Vamos para uma nova parcial para a presidência da República? Os dados vão aumentando relativamente. Em 20 minutos, esse é o quadro. Em 20 minutos, esse é o quadro. O que eu quero dizer para vocês? Eu vou ver se eu congelo aqui. Ó. Esse é o quadro. 3.200.000. Este é o quadro. Olha, são 2,56% das urnas apuradas. São 3.278.838 votos apurados. Esses votos chegam misturados, embaralhados, chegam do Brasil inteiro. Isso significa o quê? Que se você fosse fazer uma pesquisa no Brasil inteiro hoje e fosse entrevistar 3.278.838 pessoas para perguntar em quem que eles votariam, você teria esse resultado aí, ó, 55,82% para Jair Bolsonaro e 44,18% para Lula. Por que eu sustento essa premissa? Porque as pessoas que conseguiram entregar, os mesários que conseguiram entregar a urna em tempo hábil, eles não tiveram essa prerrogativa. Foram as urnas as sessões eleitorais que teve, né, uma seriedade, onde houve, olha, acabou, 5 horas, fechou, papá, manda para lá. Então, esse é o resultado real do que foi o quadro político das eleições esse ano. Daí para frente, depois de meia hora para frente, aí começa o trabalho dos mesários, essa viração de votos. Não é que eles vão tirando votos do Bolsonaro, eles vão aumentando os votos do Lula. No lugar de quem? Das abstenções, entendeu? As pessoas que não foram votar. E aí o que acontece? O Lula vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então, esse tempo que é gasto até o Lula ultrapassar o Bolsonaro é o tempo que leva nas sessões eleitorais ou durante esse processo, entendeu? Da digital do mesário poder trabalhar para fazer essa virada. Por isso que sempre acaba assim, disputadíssimo. Por quê? Porque eles vão até virar. Depois que vira, eles pegam a margem pequenininha e encerram a votação, para não dar muita margem para especulação. Entendeu? Porque se ficar muito tempo ali, vai dando margem para especulação. Então, a hora que ultrapassou, eles encerram. Aí vocês falam, o Brasil está dividido. Não, o Brasil não está dividido. O Brasil é quase isso aí, ó, 55,82% Bolsonaro, 44,18% Lula. Aí vocês vão ver, né, que à medida que o tempo vai passando, os mesários vão fazendo o trabalho. Olha só. Votos apurados. Jair Bolsonaro do PL com 55 e Lula do PT com 44. Olha, uma nova atualização, né? Está aí uma nova parcial para você, já com 3 milhões. Será que a abstenção vai ser aquela do primeiro turno? Mais de 30 milhões de pessoas? A minha aposta, Edu, é que a abstenção vai diminuir. Você teve uma abstenção de 21%. A abstenção vai diminuir, é a aposta dela. Parece que ela sabe o que vai acontecer, entendeu? Vamos lá. 1% no primeiro turno. Passamos de 10%, quase 11% de urnas apuradas. E Jair Bolsonaro mantém a liderança com 52% dos votos, mais de 6.600.000 votos. Já tem quase 40 Lula minutos. do PT aparece logo atrás com 47,98%, mais de 6 milhões, quase 6.100.000 votos. Olha aí, você tem quase 40 minutos de apuração, né, que as urnas já foram entregues. Eu perguntava para a Cris agora há pouco sobre a ordem de transmissão de dados. A urna eletrônica tem os votos embaralhados, assim que fecha-se a votação. Sul, Sudeste, são dados que chegam totalizados mais rapidamente em Brasília. Então, muito provavelmente você não está vendo votos aí do Norte, do Nordeste, nem do... Por que você não está vendo votos do Norte e no Nordeste? Porque essas urnas do Norte e do Nordeste ainda não foram entregues. Por quê? Porque os mesários estão trabalhando para virar voto. Continue assistindo. Centro-Oeste ainda. PL elege a maior bancada da Câmara, PL elege a maior bancada do Senado, PL vai governar um grande número de brasileiros no plano executivo. Percebe? Isso é uma eleição
super polarizada. Quem vota em Bolsonaro não vota em candidato do Lula. Quem vota no candidato do Lula não vota em candidato do Bolsonaro. Essa lógica, essa premissa sustenta que o Bolsonaro tem mais votos que o Lula. E aí, essa inversão é justamente onde acontece o trabalho dos mesários. Vamos ver. Portanto, é uma força majoritária na política nacional a partir de 2023, sem sombra de dúvida, ganhe quem ganhe a eleição presidencial. 20% quase das urnas apuradas, Jair Bolsonaro mantém a liderança com 51,57% dos votos, mais de uma hora já que fechou as urnas, que fechou a sessão eleitoral. 12 milhões de votos, Lula vem com 48,43%. Por isso que eu estou curioso sobre a votação para presidente no norte brasileiro, porque lá Lula ganhou de Bolsonaro com apenas 158 mil votos. Isso é uma cidade pequena do interior do Brasil. Mas é a hora que eles falam, virou, pronto, aí fecha, entendeu? Vamos ver, vamos continuar assistindo. Com quase 30% das urnas apuradas, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, está com 51,13% dos votos. Temos aí já há bastante tempo o presidente Bolsonaro com uma diferença de 3 pontos percentuais à frente de Lula. Parcial para a presidência da República, atenção na sua tela nesse instante, 48,38% de urnas apuradas. São 60 milhões de votos e Jair Bolsonaro vai mantendo a liderança com uma diferença pequena do candidato do PT. São 50,35 a 49,65. Menos de 350 mil votos. É muito pouco, né, Cris? E chegamos agora a 51% das urnas apuradas. Passamos na metade do jogo e essa liderança apertada, mas sendo mantida pelo presidente da República. E uma nova parcial, 50 a 49, com 66% das urnas apuradas nacionalmente, mas com um percentual bem menor nos estados, Jair Bolsonaro vai vencendo. Como é que estamos em Minas? Como é que estamos no Nordeste? É isso que definirá uma virada de votos. Percebe aí, ó, 18 horas e 44 minutos, quase 2 horas depois do encerramento da votação. Olha o trabalho que foi feito nesse período. Agora o Lula consegue virar. Já tem 67,76% das urnas apuradas. Quer dizer, o Nordeste começou a mandar as urnas, entendeu? E aí está a virada. Opa, e nesse instante, aí um pode marcar, olha, são 6h44 da tarde, 2 horas antes do que aconteceu no primeiro turno, Lula do PT passa Jair Bolsonaro. 2 horas antes do que aconteceu no primeiro turno. Então, no primeiro turno, eles trabalharam com muito mais tempo para poder ultrapassar o Bolsonaro. Isso que eu falo, né, o trabalho dos mesários. Essa disputa voto a voto, numa eleição tão apertada, num segundo turno tão apertado, o último registro que a gente tem de disputas tão apertadas assim é de 2014, quando Dilma Rousseff enfrentou Aécio Neves nas urnas, e a diferença entre os dois foi de 3,4 milhões de votos apenas no segundo turno, o que ensejou até um questionamento na altura do então candidato do PSDB, Aécio Neves. E aí que eu digo, porque eu comecei o programa falando, pedindo desculpa ao presidente da República, Aécio Neves, porque o que aconteceu com o Bolsonaro aconteceu com Aécio, e aconteceu com os outros também. Por isso que eu digo que a nossa democracia, ela estava sequestrada. Vamos continuar assistindo. A pedir a recontagem, etc. Depois, adiante, deixou claro que se arrependeu de fazer esse pedido. Porém, nós estamos vivendo, portanto, uma eleição que talvez venha a ser tão apertada quanto, ou até mais apertada do que essa de 2014. Significa dizer que em 3 décadas, desde 1989, quando o Brasil tem o voto direto pela primeira vez, nós estamos vivendo essa situação. Absolutamente histórico, Edu. Essa situação acontece a partir da época que criou o voto digital das urnas eletrônicas. Porque o voto digital começou com a primeira eleição do Lula. Na última eleição antecedente, teve um misto. Teve as cidades acima de 40 mil eleitores usaram urna eletrônica. E as com menos de 40 mil usaram urnas manuais. Então, quer dizer, você tinha 2 realidades distintas. Como a maioria dos municípios brasileiros tem menos de 40 mil eleitores, a grande maioria usou voto manual. Então não dava para fazer esse esquema do mesário. Por quê? Porque ia ter 2 resultados discrepantes, entendeu? Então a primeira eleição com 100% de urna eletrônica foi a eleição que o Lula ganhou. E aí o Lula ganhou do Serra em todos os estados, quase em todos, só perdeu em um. E aí depois nós vamos tentar entender o que aconteceu de diferente do governo do Fernando Henrique para fazer essa virada, né, para o governo do Lula, sendo que a única coisa que teve de diferente foi a urna eletrônica. Vamos lá. Não se assuste se essas posições voltarem a ser trocadas nos próximos minutos, porque a diferença é de poucos votos.
Vamos para São Paulo de novo para a disputa, porque nesse instante você tem sinais trocados entre a disputa nacional e a disputa do maior colégio eleitoral do país. Quase 60% das urnas apuradas em São Paulo. Tarcísio de Freitas mantém a liderança com folga, 86,71% das urnas apuradas. O que dá isso, Eduardo? Está logo abaixo ali, ó, 107, quase 108 milhões de votos abertos. Lula mantém a liderança com 50,48%. 1 milhão de votos a mais. Repare, Edu, 2 horas e 7 minutos de apuração, quase 90% dos votos apurados. 54 milhões e 800 mil votos para Bolsonaro, 56 milhões 270 para Lula, com 93% das urnas apuradas. Com 95,21% das urnas apuradas, 50% para Lula e 49% para Bolsonaro. Já estamos há quase 3 horas aqui, né? É isso, ao vivo. Você tem esse imbróglio, você tem menos de 2 milhões de votos de diferença entre Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Jair Bolsonaro do PL. Então, 1.600.000 votos, mais ou menos, separam um do outro neste momento. Nesses 50,77% de Lula, peso muito expressivo dos votos do Nordeste em bloco. Do mais apertado resultado desde a redemocratização brasileira. Somente Dilma e Aécio tiveram uma disputa em que, concluída, chegou a uma diferença de 3 milhões, menos de 3 milhões Não, e meio. 3,4. 3 milhões e 400 mil votos. 3. E esse eleitor que se absteve, que não compareceu, esse desânimo, eventualmente, vai precisar ser enfrentado. Acaba de surgir a definição. Às 7 horas e 54 minutos, o novo presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva, com 50,82% dos votos. Aqui, ó. A situação já está definida, mas você tem com 98,72% das urnas. 3 horas depois, olha só o trabalho que foi feito. 3 horas depois que eles chegaram a essa conclusão. Na questão do Aécio, teve gente votando até 00:10 e ainda tinha urna sendo entregue. Vamos continuar. Urnas apuradas, a diferença é essa, 57.579 para Bolsonaro e 59.505, 59.505.000 votos. Agora nós vamos entrar numa coisa muito mais grave do que tudo isso que vocês estão vendo. O que eu quero dizer? Olha, apesar da gente ter a justiça eleitoral, tirando a liberdade de expressão dos apoiadores do Bolsonaro da internet, confiscando canais, tirando remuneração de apoiadores do Bolsonaro, quer dizer, cerceando o direito de expressão das pessoas que apoiavam, né, o candidato Bolsonaro. Você tinha também a questão lá da propaganda eleitoral no Nordeste, que foi subtraída, a propaganda eleitoral do Bolsonaro, entendeu? Então o Nordeste ficou meio que sitiado. Quer dizer, além disso tudo, eles ainda tiveram que fazer isso nas urnas. Além dos ataques que a mídia fez durante 4 anos, tentando emplacar a pecha de genocida no presidente Bolsonaro, entendeu? Essa perseguição massiva, entendeu? Não só do Supremo, mas também da mídia, do modo geral, perseguindo o Bolsonaro. Então, olha só que esse golpe ele não é restrito apenas às urnas eletrônicas. Foi feito todo um bombardeamento para atacar a democracia brasileira durante esses 4 anos de governo Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro foi eleito pela mesma urna. Sim, porque a diferença do voto para Bolsonaro, para Haddad, era muito grande. Haddad era uma pessoa que não tinha expressão nacional. Era um prefeito de São Paulo, no máximo que ele conseguiu visibilidade foi isso. Então, ele não tinha capilaridade no Brasil inteiro. Bolsonaro estava vindo com uma explosão de votos. Por mais que os mesários trabalhassem, eles não iam conseguir virar isso. Não conseguiram virar. Porque é manual, não é uma coisa assim, você coloca um computador lá, põe um código lá que vai virar voto. Não, é a mão do mesário mesmo. Então, esse sistema não conseguiu tirar o Bolsonaro das eleições, tanto que eles tentaram matar o Bolsonaro, porque sabiam que a diferença de voto era muito grande para ser tirada, né, depois das 17 horas. E aí o que acontece com o Nordeste? O Nordeste, provavelmente, é Bolsonaro. Eles iam votar, maioria, em Bolsonaro. Sabendo disso, aí acontece uma coisa muito interessante, muito curiosa e muito criminosa, entendeu? Que foi forçar as abstenções no Nordeste, dificultar a presença do eleitor nas urnas. E isso teve a ver com envolvimento da Polícia Rodoviária Federal. Tanto que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal foi afastado no final do ano passado porque eu tinha denunciado aqui no meu canal esse envolvimento da Polícia Rodoviária Federal, que tem ligação com o ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes.
Tanto que o Alexandre de Moraes quis indicar, o PSDB, né, de São Paulo, quis indicar um nome para ocupar o cargo do diretor-geral da Polícia Federal, que foi afastado, e o Dino, percebendo que era uma pessoa que ligada à Lava Jato, falou assim, não, esse eu não quero, colocou outro. Então, a Polícia Rodoviária Federal tinha dedo do Alexandre de Moraes para quê? Para inibir a votação no Nordeste dos mesários, para sobrar mais abstenção, para que os mesários pudessem virar esses votos de abstenção a favor de Luiz Inácio Lula da Silva, que deu esse diferencial para o Nordeste. Entendeu? Acompanha, vocês vão ver. A eleição presidencial mais apertada desde a redemocratização trouxe dados reveladores sobre o voto do brasileiro. Eu sou Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou listar 5 dados importantes do segundo turno vencido por Lula. Vamos direto a eles. Bolsonaro avançou em todos os estados. Em relação ao primeiro turno, Bolsonaro cresceu em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Bolsonaro virou em 248 cidades e Lula em nenhuma. Lula ganhou em 13 estados e Bolsonaro em 14. O petista venceu em todos os estados do Nordeste, além de Minas Gerais no Sudeste, Amazonas, Pará e Tocantins no Norte. Para terminar, um dado inédito na história do país. A abstenção no segundo turno foi menor do que no primeiro, mas a diferença foi pequena em relação ao primeiro turno. A abstenção também foi a menor registrada em um segundo turno desde 2006. Dito isso, ainda está sendo avaliado o impacto das centenas de abordagens a ônibus realizadas no último domingo pela Polícia Rodoviária Federal. A PRF não divulgou informações oficiais sobre as operações. Segundo o balanço interno ao qual a BBC News Brasil teve acesso, pelo menos 619 ônibus tinham sido abordados no país até às 17 horas, horário de encerramento da votação. A região Nordeste, onde Lula tem proporcionalmente mais apoio, foi a mais afetada, com quase 300 abordagens. De acordo com os dados disponíveis, o número de abordagens foi 108% superior ao registrado no dia 2 de outubro, primeiro turno da votação, quando 297 ônibus foram parados pela PRF. Estados onde houve mais abordagens, como Alagoas, Maranhão ou Pará, também tiveram um índice de abstenção maior do que a média nacional, de 20,59%, embora ainda seja cedo para traçar uma relação de causalidade entre os dois fatos. As operações realizadas, e foram inúmeras operações realizadas, foram, segundo o diretor da Polícia Rodoviária Federal, foram realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, um ônibus com pneu careca, um ônibus com o farol quebrado, sem condições de rodar, era abordado e era feita a autuação. Eu vou passar aqui para vocês. Nós somos deputados, recebemos denúncias e temos que informar. Al Capone foi preso por causa do seu imposto de renda. Eu acredito que a gente pode pegar o Supremo Tribunal Federal pelo calcanhar de Aquiles. A terceirização do processo eleitoral. Por que o TSE sempre negou ou diminuiu o papel da terceirização no processo eleitoral? A terceirização não é apenas serviços periféricos. Os pendrives podem ser remanejados para inserir programas fraudadores nas urnas. Isso é muito grave. Na Colômbia, a Indra foi acusada de corromper oficiais eleitorais e fornecer um software. Corromper oficiais eleitorais. Nós temos uma urna que o erro começa na largada. A gente sabe quantas vezes a gente foi votar, a nossa impressão digital não funcionou e o mesário digita qualquer código e autoriza. Agora eu vou trabalhar como advogado do diabo. Você pode ser um mesário, eu um mesário, 15 segundos. Uma outra pessoa fica lá no caixa entre 4h30 e 5 horas. É o mesmo mesário há 20 anos. Ele sabe que ele não vai votar. O cara faz 50, 60, 70 votos. É muita ingenuidade o nosso sistema eleitoral. A gente tem que ser técnico, a gente tem que ser meio japonês nesse ponto. A gente tem que ir no erro. Pá! Vamos parar de lamentar. Vamos pegar o nosso Al Capone. Terceirizar o sistema eleitoral é atentar contra a nossa soberania. Tinha que ser eu para fazer isso, né? Que merda. Mas, gente, desculpa. Então, baseado nessa premissa, vocês vão ter que assistir isso tudo de novo. Vocês vão ver que na época da eleição de voto manual, né, de papel, não existia essa polarização. Era uma diferença assim de 63 por 40. Foi inventar essa urna eletrônica que começou a dar essa coisa de parelhar, entendeu? Aí eu coloco em dúvida essa questão do mesário e essa informação. Por que o TSE, por que o Alexandre de Moraes, por que o Barroso, por que a Rosa Weber, por que todos esses ministros que foram presidentes do TSE prevaricaram nessa informação tão importante que ao dar a digital do mesário o poder de abrir a urna, ele realmente coloca o sistema eleitoral totalmente vulnerável e isso realmente é um crime de lesa pátria. E aí,
eu ponho em dúvida todas as eleições do PT a partir das urnas eletrônicas, porque antes o Lula perdeu uma, perdeu duas, perdeu três, e na quarta, quando já estava a urna eletrônica, ele ganhou. E da era da urna eletrônica para cá, o PT nunca perdeu com Lula. Só perdeu com o Haddad porque o Lula estava preso. O Lula mesmo disse que preso na cadeia ele ganhava do Bolsonaro. Assim qualquer um ganha, né, Lula? Então, eu ponho em dúvida, né, todas as eleições do PT a nível de presidente da República. Eu acredito que os governadores, os senadores e os deputados foram eleitos de formas legítimas. E acredito também que esse parlamento que a gente tem aí, ele é autêntico, é verdadeiro, ele reflete o eleitorado. Tanto que a maioria é conservadora e uma minoria é de esquerda. E outra coisa, qual que é a minha sugestão? Que o presidente Lira, da Câmara, assuma a presidência da República de forma interina até que a gente possa resolver essa questão. Que aí eu já estava, né, ainda com poucas informações, a gente não tinha tanto conhecimento como temos agora. Esse é um pedaço, isso foi quase a live inteira que eu fiz no dia 22 de fevereiro de 2023, tá certo? Então, já tem aqui 38 minutos, mais de uma hora, né, de live. Aqueles que gostam de live grande, eu já acho muito fazer uma live desse tamanho. Mas se você chegou até aqui, eu agradeço, né, a sua atenção. Espero que você dê, né, o seu like aí para turbinar esse vídeo, compartilhar, tá certo? E comentar. Seu comentário é importante, tá bom? E aqueles que ainda não têm contribuído com a CCI e quiser contribuir, a nossa chave Pix é jpnoticias@gmail.com, tá certo? A gente aceita qualquer valor para continuar avançando com essa pauta. E aqueles que já contribuem, o meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.